Vocês sentiram a falta desse cenário, né? Fala sério. E para marcar a volta desse cenário que vocês gostam, algumas pessoas ainda não acompanhavam o canal, tá? Mas para quem não sabe, aqui atrás de mim é um quebra-cabeça, é um hobby que eu tenho de 6.000 peças, tá? Algo que eu tenho um vício, creio que seja até maior que a perfumaria, tá bom? Mas pessoal, hoje esse vídeo é especial porque muitas pessoas me perguntam qual é a diferença, qual é melhor, qual é a similaridade. Então eu trouxe para vocês as diferenças e até mesmo as ocasiões corretas e ideais para Blonde Amber e Hypnotizing Fire. Essa resenha não, né? Vamos ser sinceros, é um vídeo especial com foco no que vocês mais têm dúvida entre esses dois perfumes. Então, venha assistir até o final. Pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por toda a participação no canal. Eu falo que eu sou muito grato a vocês, porque isso que eu faço, eu não faço esperando nenhum retorno financeiro ou até mesmo monetário. É simplesmente algo que eu gosto e que também evolui bastante para mim na parte da oratória, tá? Então, peço que se vocês gostam, deixe seu like, deixe seu hype, tá? Aqui no vídeo. Fique sempre à vontade para comentar, não só nesse vídeo, mas como nos outros. Tirar dúvidas, fazer perguntas, até mesmo fazer críticas. Claro que dependendo da crítica, se é que for uma crítica construtiva, a gente agradece. Se for uma crítica besta, né, a gente responde à altura. Mas sem mais enrolação, tá, pessoal? Se inscreva, participe, compartilhe, isso me ajuda muito. Blonde Amber, deixarei o Harmoniste aqui. Mas por que começar com Blonde Amber e explico isso para vocês? Blonde Amber é um dos perfumes mais bem vendidos e que trouxe a casa Clive Christian de volta, tá, a esse boom de vendas, esse lugar alto, né? É uma casa cara, é uma casa de ultra nicho, mas que ainda assim estava um pouquinho abaixo dos holofotes. Agora, né, quando eles lançaram Blonde Amber e até mesmo o próprio Hedonistic, tudo mudou. Tá? O Blonde, ele é um perfume intenso, tá? Eu deixei aqui algumas anotações. E vamos lá. Ele é mais doce, já para tirar toda a sua dúvida. Ele é mais doce, com um leve gourmand, podemos ser assim dizer, uma cremosidade, um amber, que o Harmoniste, tá? Essa é a primeira diferença entre esses dois. Então, vamos lá. Clive, um pouquinho mais doce e ambarado, assim como o próprio nome diz. As notas, tem a resenha aqui passando, sintam-se à vontade e convidados também para participar e prestigiar essa resenha maravilhosa, tá? As ocasiões que eu deixei aqui, né, para o próprio Blonde Amber. Ele é perfeito para noites frias, sem necessariamente ser uma ocasião especial. Noite fria, ponto. Tá? Ele pode até ser, tá? Não vou mentir. Ele pode sim usar em uma noite mais romântica, aquele date mais gostoso, né? Aquela coisa mais íntima. Íntima de momento, não de projeção. Tá? E sofisticado. Vamos falar assim, um evento noturno, tá? Um evento noturno, um casamento, algum congresso, alguma festa. Então, Blonde Amber leva sim vantagem e tem essa preferência, vamos falar assim, tá bom? Algo que eu deixei aqui muito diferente dos outros vídeos, que é a sensação, tá? A sensação que Blonde Amber traz, tá? Ele é quase que aconchegante, só que ao mesmo tempo, eu deixei até aqui, ele é sedutor. Então, para e pensa, algo que é aconchegante, só que é sensual. É difícil a gente conseguir porque o que é
Sensual acaba tendo um apelo um pouco mais cara de pau, né? E ele não é. Realmente mostra o porquê esse perfume trouxe a Clive de volta às prateleiras de praticamente de todas as lojas de perfumaria de nicho, tá bom? A sofisticação que ele tem é sem dúvidas, assim, tá em outro patamar. E o Hypnotizing, tá? Deixa eu preparar. Esse daqui eu gosto de sentir esse cheiro dele, porque ele é assim. Ele é mais especiado, ele é mais seco e sóbrio, tá? Tem esse amber, mas ele tem sim essa sobriedade. Ele é um perfume mais sóbrio, tá bom? As suas notas são bem parecidas, tá? Deixando aqui no card a resenha dele que eu fiz, que é um perfume deslumbrante, tá? Deslumbrante. É, assim... Ele é muito intenso, tá? Ele é muito intenso, ele é magnético, tá? Esse Hypnotizing Fire é um apelo, tá? O nome dele é um apelo. É um perfume, tá? Forte de presença. Outra coisa que eu deixei aqui anotado é que ele transmite mistério. É interessante que frascos pretos, né? Eles são perfumes, às vezes, que são rotulados como perfumes mais fortes e tudo mais, diferente, né, de aromas, cheiros, aromas mais dark e pesados, mas isso para em Black Phantom, tá, da Kilian. Tem resenha dele, é um perfume que eu não tenho mais na minha coleção, eu tinha simplesmente porque eu achava a caixa dele bonita, né, aquela caixa com aquela caveira laqueada, eu achava linda, mas o cheiro era um perfume gourmand, então não me agradava, tá, era simplesmente por causa da caixa, tá. Ele tem esse estilo mais artístico, sedutor, ousado e exclusivo. Eu acho, tá, ele superior a Blonde Amber nesta parte de sensualidade, deste apelo. Enquanto Blonde é um perfume um pouco mais elegante, né, não é um noturno elegante, Hypnotizing Fire é um perfume noturno, apelativo, sensual. Tá? Ele tem isso, é para ocasiões especiais, é para chamar atenção, é para pessoa com personalidade, tá? Vocês sempre comentam bastante perguntando o desempenho e tudo mais. Gente, nos dois vídeos, tá, das resenhas, tanto de Blonde quanto o do Hypnotizing Fire, eu falo sobre isso. Mas ele fixa e projeta mais que o Blonde Amber. Tá? Eu sei que vocês vão acabar perguntando, então eu já achei interessante deixar aqui no vídeo, tá bom? Enquanto um perfume é mais seco e é mais especiado e o outro é mais doce e suave, são propostas diferentes, não são redundantes ter os dois na coleção, até porque eu tenho, tá? Esses dois aqui em minha coleção, eu não vejo como algo redundante, mas eu tenho sim as suas ocasiões preferidas, né? Algo que eu tô saindo com a minha namorada e minha noiva, Hypnotizing Fire, algum evento especial, algo noturno que não tem necessariamente que ser algo mais especial e é algo mais sóbrio, até mesmo como um casamento à noite, porque a gente não pode chamar mais atenção, a não ser que seja o nosso próprio casamento, tá? Mas aí eu escolho Blonde Amber. É tudo questão de realmente saber escolher o perfume. Algo que é muito interessante, tá, é que ambos demandam uma vestimenta muito bem selecionada, tá? Não vá com qualquer vestimenta, não vá com qualquer roupa, não vá, tá? Porque são dois perfumes, sim, elegantes. Então, eles têm essa premissa de você estar elegante. Senão, você não vai estar acompanhando, né? É a mesma coisa que, querendo ou não, chegar no aniversário à tarde de terno. Não faz sentido algum, tá bom? Essa daqui são as anotações que eu deixei. São dois perfumes que eu tenho, não abro mão. Faz sentido sim em ter os dois, mas vai da sua proposta olfativa. Você quer um perfume mais seco? Hypnotizing Fire.
Se você quer um perfume um pouquinho mais doce, com âmbar também bem evidente, quase que um toquezinho gourmand, Blonde Amber. Os dois têm desempenho satisfatórios, tá bom? Agradeço a vocês. Vou ver se eu volto a gravar nesse cenário, tem algumas complicações, mas creio que vou voltar sim. Eu sei que vocês gostam bastante. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.